Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, dizer pra vocês que eu gravei alguns vídeos contando um pouquinho da minha história, né? Da minha trajetória na saboaria, como que eu comecei, né? Como que foi esse processo aí desses 20 anos e como foram essas fases, né? Eu digo fases porque eu vivi muitas situações diferentes, né? Na saboaria. E eu acho que compartilhar isso vai ajudar um pouquinho vocês, né? Vocês sempre me pedem, né? Ai, Val, como é que foi? Conta pra gente. Só que assim, são 20 anos, né, gente? Então, não dá pra contar rapidinho e a gente sempre na correria aí, né, das consultorias. E aí eu não consigo contar tudo, né, como foi. Então, assim, a pedido de vocês mesmas, tá? Eu resolvi gravar esses vídeos pra contar um pouquinho, porque na hora que vocês estão contando, né, na aflição aí, Val, eu tô passando por isso, o que que eu faço e tal, eu tô com dúvida, eu conto, eu direciono vocês, né, eu encaminho aí a situação, eu resolvo, só que eu não falo assim, olha, eu passei por isso, né, não tenho esse tempo de contar como foi, e eu só foco mais em ajudar vocês, né, a solucionar. Então, assim, eu acho que eu dividir isso com vocês também ajuda, né, eu acho que é uma troca de experiência, que é muito válida, eu acho que vai dar um pouquinho de força para vocês, né? Então, vamos lá. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu dava aula, eu sou formada em magistério, e eu tinha uma turma de crianças de mais ou menos uns 6 anos de idade, no período da manhã. À tarde, eu ia para a secretaria, eu trabalhava dentro da secretaria fazendo desenho das apostilas das crianças, né, da escola toda. E à noite eu dava aula de alfabetização de adultos. Então, assim, eu trabalhava os 3 turnos. E eu estava muito cansada, super psicologicamente muito cansada. Eu tinha feito magistério, eu saí do magistério também cansada, porque tinha muitos estágios, eu tinha que cumprir carga horária. E na sequência eu já comecei a trabalhar, né? Então, assim, eu precisava de um tempo para minha saúde mental. E aí eu resolvi deixar o turno da noite. Eu parei de dar aula à noite, mas mesmo assim estava muito, muito puxado a creche. E eu falei, vou parar tudo, vou descansar um pouco e depois eu retomo. E nesse tempo que eu parei, eu falei, vou fazer alguma coisa para distrair, né, para algo que seja terapêutico para mim, para eu me recuperar psicologicamente. Foi quando eu decidi fazer artesanato. Falei assim, vou fazer algum artesanato. Comecei a pesquisar. Aí eu chamei a minha mãe, a gente foi numa escola aqui em Diadema, chamada Florestan Fernandes, é uma escola profissionalizante, tem vários cursos gratuitos, e na época tinha esse da saboaria, e eu resolvi fazer esse curso. E a professora ia ensinar pra gente fazer sabonete de glicerina e sais de banho. E foi muito legal, assim, sabe? Eu vi aquela base de glicerina ser derretida e transformar em um sabonete, eu achei o máximo. A minha mãe amou também, a gente começou a fazer. E eram sabonetes muito simplesinhos, né? Eles eram daqueles transparentes com as ervas desidratadas dentro. E assim, eu fiquei encantada. Aí eu comecei a comprar tudo, comecei a fazer, comecei a produzir. E eu comecei a assistir os programas de TV, de artesanato, né, à tarde. E eu assisti num desses programas, quem eu encontro lá? O Peter Paiva, com aqueles sabonetes lindos, né, coloridos, de formatos diferentes. E eu falei assim, meu Deus, isso não é um sabonete. E eu fiquei encantada, e eu falei, eu quero conhecer, né, eu quero ir até a loja dele. E aí eu peguei, eu consegui o endereço, e eu fui sozinha, né, em busca desses sabonetes diferentes. E eu lembro que era a estação de metrô, e eram as 4 estações, né, até chegar, 4 estações, não, 4 quarteirões da estação até o local, né, e aí eu já tava desistindo, porque era longe da estação, e eu andava e não achava o local. Até liguei pra minha irmã, falei, não tô achando, eu acho que eu vou voltar. E ela disse, não, procura mais um pouco, né? E aí eu achei uma pessoa na rua e perguntei, tinha uma senhora, né, na grade da casa dela, e ela falou, não, filha, é ali pertinho, só falta só mais um pouquinho. E eu achei, né, é um condomínio fechado. Aí eu entrei, quando eu vi aquilo tudo, eu falei assim, meu Deus, era um mundo à parte, né? E aí eu fiquei assim, encantada. E assim, queria muito tirar uma foto para mostrar para minha irmã. E eu falei, eu não vou conseguir tirar, que eles não vão deixar eu tirar uma foto aqui.
E aí eu fui com muito jeitinho, conversei com o rapaz, né, o vendedor, e eu perguntei, será que eu não posso tirar só uma foto? Ele falou, não, você pode tirar quantas você quiser, aqui é livre, né, você pode tirar. Eu não acreditei no que eu tava ouvindo, né, eu comecei a tirar foto da loja inteira, mandei pra minha irmã, e eu falei, não tem como descrever esse lugar, é mágico, né. E assim, aí eu comprei um monte de coisas, as frutas lindas e maravilhosas de sabonete, e aí tudo começou a clarear, né, assim, eu comecei a ver como uma profissão, né, eu comecei a pensar em, eu poderia, né, trabalhar com isso, fazer e começar a vender. Só que assim, eu comecei mais como hobby mesmo, então eu não tinha muito isso na época em mente, em trabalhar assim, tão seriamente. Então eu comecei a fazer, produzir e eu armazenava em casa, porque eu não tinha onde vender. E a minha vizinha chegou e falou assim, nossa, Val, que coisa mais linda. Você não vende? Eu falei assim, não vendo. Mas você podia vender, você tem tantos aqui. E ela era manicure e ela atendia em casa. Ela falou, vamos fazer uma parceria aqui. Você leva esses produtos lá para casa, a gente marca alguns dias e eu te ajudo a vender e aí você me dá uma parte, uma comissão, né, do que vender. E foi isso que a gente fez e deu super certo. Eu comecei a vender tudo que eu tinha feito. E só que aí logo ela mudou. Ela saiu, né? Ela foi ter que morar em uma outra cidade e eu fiquei sem as vendas dela. E aí eu falei, o que eu faço agora, né? E aí eu resolvi montar uma loja na minha garagem, uma loja de garagem. E eu procurei o Peter Paiva na época, ele me orientou, né, como que eu iria fazer essa loja e eu segui à risca tudo que ele, né, indicou, ele falou. E eu montei uma loja linda, linda. As pessoas tropeçavam na calçada olhando a loja, né? Então, assim, foi um sucesso. Eu comecei a vender pra caramba, deu super certo. E chegou um período que era Dia dos Namorados. E aí eu fiquei, assim, muito feliz de inovar. Eu pensei em colocar junto com a saboaria a pelúcia, né? Dia dos Namorados tem aqueles coraçõezinhos vermelhinhos. E aí eu coloquei a pelúcia, os ursinhos e toalha de banho também, né? O roupão. Então, assim, eu investi, né, em uma outra parte que era mais cara para agregar ali nos sabonetes. Meu marido, ele tinha acabado de sair de uma sociedade, né, que não deu muito certo. E assim, eu comprei as coisas no cartão de crédito. Eu falei assim, eu vou vender, com certeza. Já estava há um ano, né, com a loja de garagem. Eu falei assim, vou vender e aí eu pago o meu cartão de crédito, tudo ok. E eu investi, né, essas peças mais caras. E a loja ficou linda, cheia de cestas, porque eu fazia cestas de Vime, né, e montava e ficava lindo. E deixei a loja cheinha, linda. E um dia eu saí, deixei minha mãe na loja, fui fazer compra. Quando eu voltei, a loja estava vazia. Eu fiquei numa alegria, eu falei assim, mãe, vendeu tudo? Ela, não, filha, assaltaram. Levaram tudo. Aí como foi isso? Parou um carro aí na porta e falou para eu ficar quietinha, tranquila. Eles não foram violentos, pediu o dinheiro que tinha em caixa, eu entreguei. E eles levaram tudo, colocaram tudo no carro e foram embora. Eu falei assim, aí eu fiquei calada, né? Fiquei pensativa. Eu falei assim, me ajuda aqui a fechar a loja, então. Você vai fechar, filha? Eu vou vender o quê, mãe? Não tem nada aqui mais. Vamos fechar. E assim, eu sabia que meu marido não ia poder me ajudar a pagar o tal do cartão de crédito que eu tinha investido. E aí eu falei assim, vai dar ruim. E aí eu fechei essa loja. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu peguei as coisas que sobraram, né, que sobrou um pouco de matéria-prima, né, as coisas que eu ainda podia montar. Só que assim, gente, eu tava tão preocupada na conta para pagar, né, no cartão de crédito, que eu comecei a produzir as coisas que eu tinha mecanicamente, sabe, assim, só para vender e ter o retorno financeiro. Então, o que aconteceu nesse momento? Eu não tive inspiração, eu não tinha cabeça, eu não tinha ideia, sabe? Então, eu comecei a produzir umas coisas, assim, muito simples, muito feinhas, digamos. Foi a época, assim, que eu produzi as coisas mais feias, assim, né, da minha vida, porque eu não tinha cabeça para produzir algo legal.
e hoje eu falo muito, né, para as meninas nas consultorias, que hoje, quando vocês forem, né, fazer o seu artesanato, deixar os problemas do lado de fora, né? Você entra para fazer os produtos, esquece dos problemas que você tem, porque aí a imaginação começa a voltar, que foi o que aconteceu comigo. Eu vi o que estava acontecendo, eu estava com um bloqueio psicológico, eu não conseguia produzir nada legal. E aí eu falei, é isso. Então, eu vou deixar todos os problemas para fora do ateliê. Eu vou esquecer que eu tenho dívida. Na época eu fiquei com o nome sujo, porque eu não consegui pagar o cartão. E eu falei, não, esquece tudo, eu vou produzir como se eu fosse fazer um presente para uma pessoa muito querida. Eu lembrei da minha mãe, falei, faz de conta que isso aqui é para minha mãe. E eu comecei, né, e aí demorou uns 2, 3 meses para toda essa inspiração voltar, né, essa criatividade. Então eu comecei a montar tudo de novo, com outro olhar, com outro foco, e aí as coisas foram fluindo. Então, as clientes começaram, aí eu abri de novo um pouquinho, né, a garagem lá, comecei a vender de novo, e aí foi fluindo, as pessoas foram comprando, e aí eu fui conseguindo, né, negociei lá o cartão de crédito, fui conseguindo pagar, e logo na sequência, na época, a Igreja Católica, ela criou um projeto chamado Caritas, que era uma feira, chamava Feira de Quem Faz, não sei se vocês conhecem, era uma feira que ia ser lá na Praça da Sé. Era um projeto que precisava de aprovação. Então, assim, por exemplo, quem fazia sabonete iam ser só 2 pessoas. E tinha mais de 300 pessoas inscritas. E eu falei, eu vou tentar. Então, eu me inscrevi, fiz, né, os kits, as coisas que eu queria, levei lá, onde eles marcaram de levar. E eu fui uma das aprovadas, eu e uma outra menina. E nós fomos para esse projeto lá na Praça da Sé, era um box, né? Lá era tudo dividido por box, e eu tinha um box lá. Então, assim, eu fiquei lá na Praça da Sé durante uns 2 anos, mais ou menos. E, assim, foi muito legal, só que, assim, era muito distante, né, da minha casa. Eu tinha que pegar 2, 3 baldeações, dependendo do tipo de condução, que, né, se era de metrô, eram 3, né, se era um ônibus só, eram 2 ônibus. Mas tava muito, fisicamente era muito cansativo, né, que eu demorava mais ou menos umas 2 horas para chegar lá. E eu fiquei lá, já tinha uns 2 anos que eu tava nesse projeto, e eu já tinha 6 anos de casada, e eu queria muito ter um filho. E eu falei, trabalhando aqui tão longe, vai ser muito inviável para mim, não vai dar. Então eu vou ter que ver alguma coisa mais próxima da minha casa. Foi quando eu comecei a pesquisar, né, alguns lugares, e eu tinha um conhecido que ele falou assim, olha, Val, lá nessa rua aqui, desse bairro aqui, eles não pedem um CNPJ. A pessoa física pode abrir loja, tem um acordo lá da prefeitura, eles te dão um documento e você paga por ano. E aí eu fui me informar, e realmente eu consegui alugar um espaço. Na época eu pagava R$400 de aluguel, e eu fui para essa loja. E aí eu montei uma loja mesmo, bem estruturada, bem legal. Meu marido é marceneiro, ele sempre que ele faz serviços, ele presta serviços, normalmente a dona do serviço, né, os donos, eles trocam os móveis, e o antigo eles não querem mais. E meu marido me dava os móveis, então assim, eu consegui montar uma loja super charmosa, com esses móveis, e deu super certo. E eu fiquei uns 5 anos com essa loja. Meu filho, na época, ele tinha uns 3 anos e meio, mais ou menos, e foi crescendo e foi sentindo mais a minha falta. A loja, ela consome muito da gente. Ponto comercial, quem tem ponto comercial sabe, consome muito tempo da gente. E eu, além disso tudo, de ficar de manhã e à tarde na loja, eu chegava em casa, eu tinha que produzir, eu tinha que levar o produto no dia seguinte. Então eu ficava um pouquinho só com ele e já descia para o ateliê. E nisso minha mãe falava, você tá perdendo a infância do seu filho, você tá perdendo a infância do seu filho. Só que a gente nessa loucura, né, nessa bola de neve que a gente, né, de comércio, eu nem parava para pensar, né, eu tentava ficar com ele o máximo possível, mas não era o suficiente que ele precisava. E ele tinha uma escadaria para ir pro ateliê, e ele ficava ali da ponta da escada me chamando todo dia, mamãe sobe, eu já vou, filho. Só que quando eu subi, ele já tava dormindo. Tava uma dó chegar lá, ele já, né, ter dormido,
Mas a vida foi passando e isso foi acontecendo. Teve um dia que ele ficou lá na ponta da escada de novo e falou assim, mamãe sobe, mamãe sobe. Eu já vou, filho, de novo. E aí ele falou assim, mamãe, eu te amo. Nossa, aquela hora, parei tudo que eu tava fazendo, porque doeu aqui no coração. Aí eu parei, pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Não pode ser assim, tá errado. E na hora eu desliguei o fogão, que eu tava derretendo a glicerina, desliguei tudo, fechei o ateliê, subi, fui dormir com ele. E aí no dia seguinte eu comecei a repensar minha vida. Eu falei assim, não dá pra ter essa rotina louca desse jeito. E meu filho sentindo a minha falta, né? E eu ia arrepender depois. E aí eu fiquei pensando, o que que eu faço? E conversei com a minha mãe falou assim, revende, né? Revende alguma coisa que o pessoal procura lá na loja. E o que mais as pessoas procuravam, porque elas confundiam um pouco, é cesta de café da manhã e chocolate. Eu fazia as cestas de banho de Vime, então parecia muito cesta de café da manhã, cesta de chocolate. E naquela época era muito... tava na moda fazer café da manhã, né, mandar entregar. E eu falei, acho que eu vou trocar a saboaria pela chocolateria, montar uma chocolateria e fazer café da manhã também. Então, o que eu pensei? Como que eu vou fazer essa troca? Porque eu não ia fazer o chocolate, eu ia comprar pronto, né? Eu consegui um fornecedor bacana para lojista, que ele me vendia o chocolate para um preço legal para poder revender. E comprei, ia comprar o material para fazer a cesta de café da manhã. E eu fiquei pensando, como eu vou fazer essa troca? Tudo perfumado, de repente tudo alimentício. E o que eu pensei? Existem duas datas muito próximas, que é o dia, data comemorativa, que é o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. O que eu pensei? Normalmente, data comemorativa eu vendia a loja inteira. E quando eu falo que eu vendia a loja inteira, era a loja inteira mesmo, gente. Eu vendia a loja toda. Tanto é que meu marido ia me buscar, a gente até ficava reparando, a loja dava um eco de vazia. E aí as pessoas chegavam, as últimas, né, que não deu tempo de comprar, me vende qualquer coisa. E olhava assim pro chão para ver se achava, né, alguma coisa. Eu não tenho, eu só tenho embalagem vazia. Então, assim, eu peguei todo esse dinheiro que eu investi no Dia das Mães e investi todo na chocolateria. Eu tirei aí uns 3, 4 dias com a loja fechada e com a ajuda de uma menina que trabalhava comigo, a gente repôs essa loja toda, transformando em chocolateria. Ficou linda a loja, só que teve um porém. A gente abriu essa loja, a época do ano era a época mais fria, veio chegando o verão. E o que aconteceu? A menina que trabalhava comigo, ela falou assim, Vá, você reparou que os chocolates estão derretendo? E eu falei assim, como assim derretendo? Tá derretendo, Vá, acho que é o calor. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso pôr um ar-condicionado. E eu fui atrás do ar-condicionado, coloquei, fechei a porta, porque minha porta era aberta, coloquei vidro para o ar, né, não sair. E nisso a loja ficou muito isolada e a gente começou a ser assaltado. Porque quem estava passando na rua olhava para a loja fechada, o vidro dava reflexo. E quem estava passando na rua não conseguia ver o que tinha lá dentro, o que estava lá dentro. Então eles aproveitaram essa situação, sabia que era, né, mulher, menina lá vendendo, não tinha nenhuma segurança. E aí eles assaltavam, começaram a assaltar. E assim, era traumatizante, né? Quem já passou por assalto sabe, eu passei por vários lá. Eles assaltavam direto, a gente até deixava o dinheiro do bandido, a gente brincava, deixava na parte da gaveta pra, né, o dinheiro maior a gente guardava em outro local. E aí meu marido ia me buscar, eles assaltavam meu marido também, eu falei assim, não vai dar certo. E aí eu já tava com isso na cabeça, eu preciso providenciar um outro local, uma situação diferente, porque assim não tá dando. A situação do tempo resolveu um pouco, porque eu chegava em casa, eu ficava com meu filho. Eu consegui ficar o período do dia na loja e à noite eu conseguia ficar com ele. Mesmo assim, eu ainda sentia um pouco... não era ainda o que eu queria. Se eu pudesse trabalhar um meio período, seria o ideal, porque o outro período eu ficava com ele, mais tempo com ele. Mas eu fui seguindo, que também não dá pra parar tudo de uma vez. E eu continuei, e aí teve um dia que eu tava no centro de Diadema, andando lá no centro,
fazendo algumas compras, e uma funcionária minha me ligou, falou assim, Val, fui assaltada de novo. Ela ligou chorando, pedindo, por favor, vem, que, né, eu não quero ficar aqui sozinha. E eu falei, meu Deus, a situação tá irremediável, eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu lembro que eu tava próximo da igreja, eu entrei na igreja, fiz minhas orações, pedi a Deus que me iluminasse uma solução. E eu saí da igreja, fui andando e eu reparei um mini shopping que tinha box, né? Eles alugavam box. E eu falei assim, aí seria interessante pra mim, ter um segurança o tempo todo, 24 horas de segurança. E eu resolvi entrar para pesquisar, ver se tinha, né, sala para alugar e o valor, se compensava. E deu certo. A gente conseguiu, eu consegui ver os valores, com certeza que eu vou vender mais. E eu investi. E fui pagando um aluguel mais caro, que era no centro, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tenho um retorno maior. E eu trouxe a loja para o centro, fiquei uns 2 anos com essa loja. E no final desse período, desses 2 anos, aconteceram coisas na minha vida em geral, que fez com que eu vendesse essa loja. O que que aconteceu? A minha mãe, ela que cuidava do meu filho. No período, eu coloquei ele na escolinha para ajudar, né, para ela não ter que ficar com ele o tempo todo. Um período ele ficava na escolinha e o outro período ela olhava ele. A minha mãe, ela precisou mudar de cidade. Eu fiquei sem o apoio dela. Eu tinha uma diarista que ela me ajudava uma vez por semana, ela ficou com problema na coluna, ela não pôde ir mais. Isso, gente, acho que em 2 meses aconteceu tudo isso. A minha funcionária, ela foi trabalhar em outro serviço e a minha vida virou uma bola de neve. Todo mundo que era meu suporte, eu perdi nesse 1 mês e meio, praticamente. E minha mãe me falava, filha, descansa, filha, fecha a loja um pouco, você não parou. Né, você tem muitos anos aí trabalhando direto, é um momento de você parar um pouco, curtir seu filho. E só que eu não queria fechar. E aí, desabafando com uma amiga minha, toda essa situação, ela trabalhava na escola do meu filho, fui buscar ele atrasado. Nesse período, a loja ficava mais fechada do que aberta, eu perdi muitos clientes, o faturamento caiu, eu já não tinha dinheiro para contratar outra pessoa para me ajudar. E aí eu fui buscar meu filho na escola atrasada, ela era coordenadora geral. E aí ela perguntou, né, o que estava acontecendo e tal, eu expliquei. E aí, né, nós éramos amigas, a gente foi conversar, ela foi lá na loja, a gente, né, começou a conversar e ela falou assim, Val, então vende essa loja pra mim. Aí eu falei assim, eu não queria vender. Ela falou assim, não, pensa, conversa com seu marido, vê com ele e depois você me dá a resposta. E aí eu pensei muito, conversei com meu marido, com minha mãe, e aí eles me aconselharam vender a loja pra ela. Então eu vendi a loja pra ela, e eu fiquei dentro da loja ensinando tudo pra ela, como montar cestas, como fazer tudo, e pra ela ver também o faturamento, né, da loja. Eu fiquei 1 mês com ela acompanhando tudo. Depois desse 1 mês ela comprou a loja, e depois que ela comprou a loja eu continuei com ela pra ensinar, né, ela fazer tudo lá, pra ela ficar amparada. Depois eu saí, deixei tudo lá, saí só com a minha bolsa, e fui pra casa toda feliz, achando que eu ia descansar, que era um período que eu tirei pra mim, pro meu filho, e fui curtir esse descanso. Só que o tempo foi passando e depois de 1 ano, mais ou menos, eu comecei a ficar triste, só que eu não sabia o que que era. Aí eu comecei a chorar do nada, situações que não tinham nada a ver, e eu tava percebendo que eu não estava bem. Só que eu não imaginava que era falta de uma ocupação, de um trabalho. E isso vai afetando o meu filho também, né? Então eu precisava estar bem para estar bem com ele. E eu fui percebendo que eu não estava muito bem, mas teve um dia que eu falei, eu estou precisando de ajuda. O meu marido, ele me chamou para ir numa missa de 7º dia de uma pessoa que eu não conhecia, não lembrava da pessoa. E na hora lá eu vi todo mundo, né, abatido, chorando, e eu comecei a chorar também. Mas não era um chorar simples, é um chorar de soluçar. Eu chorava assim, fora do normal. Tanto é que eu vi que as pessoas estavam consolando a viúva, as pessoas pararam de consolar a viúva e vieram me consolar. Foi uma situação assim, complicada, né? E aí as pessoas falaram assim, nossa, Val, eu não sabia que você era parente dele.
E eu não conseguia nem falar, gente, de tanto chorar. Aí eu vim embora, não consegui falar com ninguém, vim embora. Meu marido não falava nada, ele só olhava pra mim assim. é, E aí eu fiquei, falei assim, aí eu entrei no carro e aí eu fui calada, sabe? Me recuperando. E aí eu falei no carro, no final, quando eu tava chegando em casa, eu falei assim, Gê, eu tô precisando de ajuda. Algo aqui não tá legal, né? E aí eu lembro que na segunda-feira eu marquei uma clínica geral e contei tudo pra ela. Ela falou que era início de uma depressão e que aí eu perguntei, eu não posso passar numa psicóloga? Ela falou assim, eu vou te dar uma carta de encaminhamento e você procura ver se o convênio libera. E aí eu comecei a fazer terapia, e na terapia, nas primeiras sessões que eu tive, a psicóloga falou, você tá precisando de ocupação, a sua vida toda foi uma rotina muito agitada, e você precisa ocupar um pouco o seu tempo com você, não só com seu filho, com as coisas de casa. E aí ela começou a perguntar, né, o que você acha de você começar a fazer alguma coisa do que você já fazia? E aí eu falei assim, eu tenho muita vontade de voltar à ativa, mas eu não queria mais fazer o chocolate, o café da manhã, porque eu gosto mesmo são dos aromatizadores. E aí ela falou assim, então vamos começar, me incentivou muito, né, a voltar. Só que eu não sabia por onde, eu fiquei um pouco assim, na dúvida, e eu também estava me recuperando de tudo, ela estava me ajudando. E aí eu fiquei pensando, eu vou voltar. E teve um dia que eu tava passando na praça aqui de Diadema, onde eu moro, e eu vi que tinha uma feirinha de artesanato, era uma associação dos artesãos de Diadema, e eu vi que elas tinham aquelas barraquinhas, elas montavam as barraquinhas e montava e colocava os produtos, era artesanato em geral. E aí me deu uma ideia, eu falei assim, eu acho que eu vou abrir uma barraca de frutas de sabonete, e vou colocar o nome de quitanda. E aí e aí me animei, aí eu contei pra psicóloga, ela disse, eu acho uma ótima ideia, pode começar. E aí eu procurei a prefeitura, procurei tudo direitinho, vi como que era, e aí eu fiquei super animada, eu achei aquilo ali uma aventura pra mim. Comentei com meu marido, ele falou assim, você não vai aguentar, eu falei assim, eu vou aguentar, né, e é o que eu quero. E aí eu lembro que eu consegui, eles me deram a barraca, né, e eu olhando as pessoas montando a barraca, porque eu fiquei olhando, né, como que era e tal. Isso é fácil, eu consigo montar essa barraca. E achando tudo muito fácil, porque quem vê de longe acha que é tranquilo. E aí eu comecei, me deram essa barraca para montar, e quem disse que eu conseguia montar a bendita da barraca, porque é pesada, gente, aquelas barracas são pesadas. E eu vi que tinha um senhorzinho lá, que o senhor não, ele era jovem, mas ele bebia, né? Ele ajudava os camelôs, eu vi que ele ajudava. E eu pedi uma ajuda pra ele, o senhor pode me ajudar a montar essa barraca? Aí, no começo, meu marido me ajudava, mas depois, quando eu fiquei sozinha, no sentido assim, que a vida não é ajuda sempre, eu tinha que me virar. E aí, eu chamei ele, né, pra me ajudar, e aí eu perguntei quanto que ele cobrava pra montar a barraca e desmontar. Eu ficava lá na semana durante 3 dias, os outros dias eu ficava em casa, então pra mim tava ótimo, eu ficava com meu filho muito tempo, e ficava lá quinta, sexta e sábado. E aí ele falou assim, eu cobro R$ 5 pra montar e R$ 5 pra desmontar. Eu achei o máximo, né? Com certeza, monta aí pra mim. E eu montava. Eu passei muitos sufocos ali naquela barraca, mas eu achava tudo muito uma aventura. Eu topei, e assim, aí as pessoas falavam assim, as meninas que estavam lá, assim, olha, Val, as meninas fazem um carrinho estruturado para colocar dentro da barraca a parte de baixo, para você organizar, né, os produtos, para guardar os produtos. E eu falei assim, eu quero um bem legal, eu tava toda animada, e eu falei pro meu marido fazer pra mim, que ele também mexe com parte de ferro e madeira, ele fez. E aí meu marido perguntou, Val, você tem certeza que você quer ficar aqui? Você quer ficar nessa feirinha? Porque o carrinho que eu vou fazer, ele dá trabalho, ele é caro, você tem certeza? Eu falei assim, não, tenho certeza, pode fazer que é aqui que eu quero ficar. E aí ele fez o carrinho muito organizado, tinha as gavetinhas, tinha as portas, né, pra eu guardar todos os produtos da parte de cima, né, guardar embaixo na hora de fechar. E a embalagem, né, sacolinhas que eu ia entregar pro cliente, então assim, ficou tudo muito perfeito, né, a barraca tava perfeita, eu tava com os clientes legais, tava dando super certo, eu tava com retorno financeiro, tava tudo em ordem.
Só que fisicamente eu tava muito cansada e foi cansando mais ainda conforme o tempo foi passando. E aí eu falei assim, ai meu Deus, eu acho que eu não quero ficar aqui. Eu não vou aguentar ficar aqui, eu vou ter que ir ver outro lugar. E porque assim, é complicado, né, gente, ficar em feira, quem já participou de feira de ar livre, né? Tem chuva, sol, todas as situações. Inclusive uma delas eu montei a barraca errado, ele montou o básico para mim, aí eu fui encaixar as outras partes e eu encaixei errado. E aí eu tava, né, já começando a atender as pessoas e tudo, e aí depois que a cliente saiu, a parte de cima, como eu não encaixei direito, ela abaixou, e aí ela deu uma inclinada, né, na barraca. E eu tinha muitos saboretes de frutas, maçã, pera, e aí eu só via aquelas frutas todas indo pelo chão, no meio da praça, porque lá era um calçadão. E na esquina tinha uma loja de tecido, uma loja de roupa, e os vendedores ficavam na porta, né? E aí o vendedor viu as frutas caindo e falou assim, gente, ajuda a moça. Aí veio todos os funcionários da loja para me ajudar a pegar as frutas que caíram, assim. Eles foram super gente boa lá, me ajudaram a encaixar, né, de novo o ferro. Então, assim, existia um aspecto aí da condição física que eu não estava aguentando, né? E as situações iam acontecendo. Eu falei assim, não, eu não vou conseguir. Aí o que eu fiquei pensando? Como que eu vou falar pro meu marido que eu não vou mais ficar aqui? Porque ele já tinha me perguntado, você tem certeza, né? E aí eu fui no salão de cabeleireiro fazer, né, o meu cabelo, e eu vi que lá ela tinha uma pessoa vendendo artesanato, ela vendia bijuteria. E eu falei assim, nossa, que interessante, né? A dona do salão deixou vender aqui essa bijuteria. E aí eu perguntei, vocês têm espaço aqui para vender artesanato? Ela disse, tem, Val, você tem algum artesanato? Eu falei, sim, eu trabalho com aromatizadores. Aí ela falou assim, se você quiser vir, pode vir. Aí eu agendei, que era lá, era intercalado, né? E aí eu fui contar para o meu marido, porque eu já tinha uma solução ali, né, para a questão do financeiro. A gente conseguiu vender o carrinho, a gente repôs aí o dinheiro. E eu comecei a fazer essa parceria com esse salão. Era longe da minha casa, eu pegava duas baldeações. E aí eu lembro que eles me deram um espaço bem pequeno, o salão era pequeno, mas tinha muitos prédios de escritório ao redor, então era bem frequentado o salão. E eles me deram um espaço muito pequenininho, eu levei uma mesa, tamanho de uma mesa de bar, né? Só que assim, eu montei bem bacana, eu coloquei um tecido legal e eu arrumei de uma forma bem encantadora, assim, as pessoas olhavam, nossa, que lindo, chamava atenção. E eu comecei a vender, e eu lembro que eu vendia, aí no dia seguinte eu produzia à noite, eu trazia, eu não ia todos os dias, eu ia intercalado com as outras meninas, e era mais de final de semana, salão é mais movimentado de final de semana. E eu repunha, eu levava um carrinho super pesado e para repor o que eu tinha vendido, e eu lembro que no período do Natal eu vendi 12 mil reais, com aquela mesinha bem pequenininha. Então assim, deu super certo, aí passou o Natal, não deu para continuar no salão. A dona do salão falou assim, olha, Val, não vai dar para continuar ano que vem, a gente vai ter que mudar o endereço, porque o dono do salão aqui, né, que me aluga aqui, ele pediu o salão, eu vou ter que entregar e não vai dar para você continuar. E aí eu fiquei muito sentida, assim, e falei assim, meu Deus, agora que tava dando tudo certo, né, eu vou ter que ver um outro local. Mas por um lado positivo, eu pensei, eu vou chegar mais próximo da minha casa, porque eu tô muito longe, era muito cansativo também. E eu comecei a fazer a parceria no centro, mais próximo da minha casa. E assim, deu super certo, a dona, eu não conhecia ninguém, essas parcerias todas que eu fiz, só essa primeira, que né, o pessoal já me conhecia, mas os outros as pessoas não me conheciam, eu fui na cara dura mesmo, desbravando, e pedi, né, pra fazer a parceria, e deu super certo, ela me aceitou, vendi super bem, tava bem legal as vendas, e eu falei assim, então agora eu vou ampliar, eu vou começar a fazer parceria em outros também, que aí eu consigo aumentar meu número de clientes. E aí eu comentei, né, com a dona que eu ia em outros salões também. Aí ela não aceitou. Ela falou assim, olha, Val, se você sair, você vai perder a oportunidade aqui, porque eu não vou... eu não queria que você fosse em outros salões e aqui também. E aí eu fiquei pensando, né, e agora? O que eu faço? Eu me limito a esse salão aqui, ou eu saio desse e começo do zero, tentar fazer mais parcerias.
E eu decidi sair. Falei assim, eu não posso ficar limitada. E aí eu conversei com ela, falei assim, olha, eu te agradeço muito, né? Eu tenho muitas clientes aqui graças a você. E aí eu mudei, eu troquei o salão, fui para outro, fiz a mesma coisa, conversei com a pessoa sem ninguém me indicar e a gente começou aí as parcerias. E eu lembro que eu fiz assim, na época eu fiz umas 4 parcerias e eu ia em todas assim ao mesmo tempo. Cada final de semana eu ia em um e eu aumentei muito o meu faturamento. Hoje a minha a mentoria de vendas, né, e parcerias, eu ensino tudo, como desde o zero, não cometer os erros que eu cometi, porque eu perdi parceria, porque eu errei em algumas coisas. A gente não tem prática, né? A gente começa a fazer, a gente, sem querer, a gente erra aqui e ali, e aí não foi legal, aí não fluiu, e hoje eu encaminho vocês da melhor forma. E aí eu consegui ampliar muito as minhas vendas através dessas parcerias com os salões. Eu fiz muitas parcerias, fiz mais de 20 parcerias, então assim, a minha cartela de cliente estava bem legal e eu conseguia vender muito através do WhatsApp. E o salão ele ficava como um ponto de entrega dos produtos. Então assim, estava super positivo, estava dando tudo certo, eu comecei a postar nas redes sociais, né, o meu trabalho, e aí os números de seguidores foram aumentando, e as pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho e me mandavam perguntas pelo direct. Val, como é que é isso? Como é que você faz isso? Que trabalho lindo! E aí me mandava essas perguntas e eu ia respondendo pelo direct. Era como se fosse pequenas consultorias, né? Eu ia e falava assim, foi isso, e acontecia isso, e eu fui meio que dando aulas pelo direct. E aí eu fiquei pensando, aí surgiu, né, essa ideia e essa vontade de ensinar, né, essa experiência toda aí desses anos todos. Eu falei assim, eu posso ajudar outras pessoas. Mas uma ideia que surgiu assim muito, assim, né, não sei se vai dar certo ou não. Aí eu continuava ajudando as pessoas pelo direct. Só que estava ocupando muito meu tempo, as pessoas me mandavam muitas perguntas e eu ia respondendo. E foi daí que surgiu a ideia das mentorias, de eu fazer os cursos. A minha irmã, ela tinha acabado de sair de uma empresa que ela trabalhava, né, há mais de 12 anos, e eu comentei com ela da questão dos cursos, o que ela achava. Ela achou super legal, me incentivou e falou assim, olha, Val, agora que eu tô sem trabalhar, se você quiser, a gente pode fazer uma sociedade e eu te ajudo a estruturar as consultorias. E foi isso que nós fizemos, né? A gente fez a sociedade, a gente começou a trabalhar, a gente fez essa sociedade em outubro. Eu lembro que eu comecei a fazer um projeto piloto com as alunas. Eu falei assim, olha, já que eu vou fazer mentoria, eu preciso testar essa mentoria. E eu peguei 2 alunas que eu ajudava já no direct, e eu fiz essa mentoria com essas 2 alunas. E deu super certo, o resultado foi bem bacana, fizemos o antes e o depois. Eu fiquei super feliz e segura. E aí, me sentindo mais segura, a gente resolveu abrir um espaço. A gente alugou um espaço para montar um ateliê, para fazer algumas consultorias presenciais. E deu super certo, a gente começou a fazer os cursos. Ficamos durante 3 meses, a gente alugou em dezembro, e a gente ficou janeiro, fevereiro e março fazendo algumas consultorias presenciais. Tava super legal, o espaço super gostoso, bem arrumadinho. Só que aí veio a pandemia, né, gente? Aí a gente não conseguiu mais manter esse espaço, acabamos entregando o salão. E eu tive que fazer essas consultorias somente online e da minha casa. E eu fazia muita consultoria, foi assim, muito aceito, o pessoal gostou muito. E fui só ampliando aí essas consultorias. Foi aumentando cada dia mais, tava super legal. Só que a minha casa, ela tem muito barulho. A minha rua é barulhenta, eu tinha muitos vizinhos que colocavam músicas altas, então assim, me atrapalhava muito na questão das consultorias. E como que eu ia resolver essa situação? Como é que eu vou ensinar para essas alunas com esse barulho? O que eu tive que fazer? Eu tinha um closet pequeno, cabia umas 2 pessoas só dentro desse closet, e eu tirei o closet do meu quarto, eu tirei toda a minha roupa do quarto, deixei do closet, deixei lá no quarto, e ocupei com os meus produtos, com as coisas que eu precisava para fazer a consultoria. Coloquei uma mesa super pequenininha lá dentro, uma cadeira, e eu fiquei, gente, esses 2 anos de pandemia, fazendo essas consultorias dentro do meu closet.
O espaço era muito pequeno, fazia muito calor, e assim, e toda aquela tensão, né, da questão da pandemia, e todo mundo já ficou, né, no sentido assim, que ia acabar logo, mas nunca que acabava. Então, eu fiquei esses 2 anos fazendo essas consultorias nesse closet. A minha mãe, ela é uma pessoa muito, que ela gosta muito ela é ativa, ela sai, ela sempre saiu sozinha, ela sempre foi muito ativa. E na pandemia, ela ficou muito presa, né? Então ela sentiu muito, e ela é uma pessoa de idade, e ela começou a ter crises de ansiedade, e eram crises assim muito fortes, e às vezes eu precisava até parar a consultoria para ajudar ela. E inclusive eu tenho alguns alunos que acompanharam essa situação, né? Eles entenderam. Até hoje eu agradeço a eles a compreensão. E, assim, ela tinha essas crises de madrugada, né? Então, assim, às vezes ela dormia 3, 4 horas da manhã e no dia seguinte eu precisava fazer as consultorias. Então, assim, pra mim tava muito complicado a situação. E aí a minha irmã, eu conversei com a minha irmã e tudo, ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, ela vem morar comigo e pra você conseguir trabalhar, senão você não vai conseguir. E aí ela foi, levou a minha mãe, a gente tratou essa ansiedade, graças a Deus ela melhorou bastante, só que ela ficou muito dependente. E a gente teve que, até para minha irmã ficou pesado, né? Assim, a questão do tempo. Então, o que a gente teve que fazer? A gente contratou uma cuidadora, né? E cuidadora hoje em dia é muito caro, né? Ela fica todos os dias com a minha mãe. E com essa situação nova que surgiu da minha mãe, a minha irmã achou melhor ela trabalhar separado para a gente ter uma outra renda para ser mais garantido a questão da cuidadora da minha mãe. Então ela disse, Val, continua com as consultorias, eu vou aceitar uma das propostas que eu tenho, que ela saiu do outro emprego e ela teve muitas propostas de trabalho, e na época ela queria realmente ser minha sócia e tudo, e não aceitou. Então, devido a essa situação, ela achou melhor aceitar uma dessas propostas, para que a gente tivesse esse serviço registrado, né, com outras garantias, para a gente ficar mais tranquila referente a essa cuidadora, para a gente conseguir pagar essa cuidadora. Então, nós desfizemos a sociedade. Até hoje ela me ajuda, ela estruturou toda a consultoria para mim, as apostilas, né, o contrato, tudo direitinho. Até hoje ela me ajuda quando eu preciso, e assim, a gente continua aí uma ajudando a outra, mas ela já não é mais a minha sócia, ela tá em outro serviço, e eu continuei com as consultorias online, eu mudei de casa. Agora eu consigo fazer essas consultorias de casa, mas eu tô com um projetinho aí de a gente fazer umas consultorias presenciais para atender a necessidade de algumas alunas que têm uma dificuldade maior de fazer online. Mas não tem prazo ainda, eu não sei, eu tô pensando, tô estruturando ainda. Assim que eu tiver algo novo aí, eu aviso para vocês. Mas, resumindo, né, toda essa história que eu contei, tudo que eu fiz, que eu me propus a fazer referente à saboaria, desde o começo, eu sempre tive o meu retorno, eu consegui ter o meu retorno financeiro. Então, assim, foi devido a algumas situações que ocorreram, que vocês observaram aí na história que eu contei, que eu tive que mudar, eu tive que trabalhar de formas diferentes, mas todas elas eu tive esse retorno financeiro. Só no começo, que eu não sabia como começar, né, quando eu aprendi a fazer os produtos, eu comprei errado, eu comprei muita coisa, eu comprei o que não precisava, eu não sabia precificar, eu não sabia me organizar, então assim, eu perdi bastante dinheiro no começo, e só que eu não podia deixar isso acontecer porque eu precisava ter o retorno financeiro. E eu comecei a organizar melhor meus produtos, eu comecei a observar as grandes empresas, a Natura, a Boticário, a forma que eles trabalhavam. Aí eu fui estruturando esses produtos de uma forma mais organizada. E eu consegui fazer uma padronização dos meus produtos, consegui estruturar a questão do preço, e eu achei uma forma melhor de estar vendendo o artesanato de forma mais profissional.
Tive muita orientação do Peter Paiva também, ele sempre me orientou, e eu estruturei essas consultorias baseado nesses anos todos aí de experiência que eu tive, de tudo que deu certo e que não deu certo. Estruturei em 5 consultorias, hoje eu tenho essas 5 consultorias para oferecer para vocês. O aluno é que escolhe qual consultoria gostaria de fazer de acordo com a necessidade dele. E essas consultorias, elas vão desde do planejamento, da padronização dos produtos, do acompanhamento de produção, de todo esse início. Depois eu ensino a decorar os frascos, os arranjos, e decorar todos os produtos da linha que ela escolheu para trabalhar. Eu faço a montagem da vitrine junto com a aluna, a gente normalmente tira uma tarde toda para montar essa vitrine e fotografar, eu ajudo a fotografar, mesmo à distância. E essas alunas, elas ficam com essas fotos como um material de trabalho, para ela divulgar nas redes sociais, para ela fazer portfólio, divulgar no WhatsApp para os clientes delas. Então, assim, eu ajudo a estruturar em todas essas fases. E por último, aí eu tenho a consultoria de vendas, pós-vendas e parcerias. Então, quando a aluna está preparada, estruturada, ela já está preparada para aumentar as vendas, a gente faz essa consultoria que é para ela aumentar essa clientela, esse número de clientes. Essas parcerias, elas são um planejamento a curto, médio e longo prazo. E o objetivo final é que a aluna tenha uma cartela grande de clientes, que ela não precisa estar saindo para vender, ela consegue vender de casa. Mas para isso, ela precisa passar por esse processo de parcerias, para ela aumentar esse número de clientes. Então, assim, essas consultorias estão disponíveis para vocês. Se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo. E é uma missão ajudar vocês, porque eu vivi na pele tudo isso, eu sei o que é querer ser mãe presente, né, e trabalhar em empresas que consomem todo o seu tempo. Então, se vocês precisarem de ajuda, de estruturar o artesanato de vocês, para vocês ficarem trabalhando de forma mais profissional e ter seu retorno financeiro, aí é só entrar em contato comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha história. Obrigada pela paciência de quem chegou até aqui. E podem contar sempre comigo, tá? A gente vai estar sempre juntas aí. Eu vou depois gravar alguns vídeos explicando melhor sobre cada consultoria, como que eu ensino, como que os detalhes de cada uma delas. Essas consultorias, elas estão disponíveis para vocês. Quem quiser mais informações sobre cada uma delas, é só clicar no link da bio. Aí tem o nosso site que explica mais detalhado sobre cada uma delas, tá? Eu vou depois gravar um vídeo explicando mais detalhes como que funciona cada uma delas, tá bom? Eu agradeço vocês que conseguiram chegar até o final desse depoimento. Muito obrigada por ter me ouvido. Eu acredito que a troca de experiência é válida. Se vocês quiserem deixar algum comentário, né, alguma troca de experiência, pode, né, deixar na descrição aí do post. E obrigada, gente. Vamos caminhando juntos aí. Se precisar de mim, eu vou estar sempre aqui, tá bom? Um abraço pra vocês e um beijo.